Eu sou o Modo Catendê. Eu sou Jorjão Bafafé. Orocobabá, Orocomum, Ararum Orixá, Aminbadawe. Voltando ao coração, não é na África, mas é na Bahia. Aqui encontrando esse pessoal do Badawi, encontrando o Black Tude, encontrando o Teatro da Boa Vista. E estamos aqui com o nosso grande mestre das percussões, do Ijexá, Jorjão Bafafé, né? Que depois de toda uma história tão brilhante, né, ainda tem muito fôlego para estar tocando vários projetos, entre eles uma retomada do Badawi. E aí, Jorjão, tudo tranquilo, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, tudo bem, maravilha. Tranquilidade. Então, a gente queria saber um pouco, assim, primeiramente, dessa volta, né, do Badawi, né? Começou o ano passado, né, com os 35 anos. Exato. E agora a gente, esse projeto de verão e outras ideias, né? Dá para falar um pouquinho da importância disso pra gente? Como é que você tem percebido isso? Sim, vamos nessa. Bom, o Lembrar Badawi parte da ideia de Chico Assis, né? Na música, inspirado na música de Carlos Brau, e o Lembrar Badawi nesses 35 anos, para mim, né, e para as outras pessoas que entendem disso, não é só o lembrar. Eu digo que o Badawi foi e será um movimento para a gente aqui do Engenho Velho e em toda essa cidade muito importante, porque foi uma coisa que nós começamos a despertar, né? Trazer as nossas raízes, assumir a nossa negritude, toda uma postura, esse ensinamento que nós adquirimos dentro do terreiro de Candomblé. Isso, para mim, o Badawi é muito mais do que um movimento. Ok. Pegando um pouco esse gancho aí das raízes, Jorjão, tem duas coisas na sua biografia que me interessam muito, né? A primeira é justamente essa, o seu trânsito de algumas gerações de Candomblé, né? E isso veio para a rua. E a segunda questão é que você é uma das pessoas aqui que, de certa forma, cunharam, né, essa expressão dança afro, né? Pelo menos no sentido de hoje, né? Dá para falar um pouco dessa coisa, de como é essa coisa de levar o candomblé para a rua, como leva, né? E o que se leva, e um pouco da dança, que também, de certa forma, é do candomblé, né? Como você fala. Dá para falar um pouco disso para a gente, sim? Bom, começa a falar de cultura. Eu comecei aprendendo dentro do terreiro com a minha avó, as Ialorixás, filhos de santo, babalorixás, sobre a importância do candomblé, ele enquanto terreiro. Então, os negros, nós sentíamos a necessidade, naquela época, de se mostrar na rua a nossa forma de se expressar, né? Com a nossa dança, com a nossa música, com o nosso canto. E aí as Ialorixás, né, de lá do nosso terreiro aqui de Jagum, dizer, olha, as músicas que podem ser cantadas tais músicas. A dança é essa aqui. Nós não vamos levar o nosso fundamento para a avenida, certo? A nossa nação Ijexá é uma nação, não é um samba, não é uma coisa qualquer. Então tem todo esse respeito. E aqueles ensinamentos, adeptos, vizinhos, simpatizantes, o candomblé, e nesse dia saíamos juntos para mostrar, com todo respeito, nossos atabaques debaixo do braço, elibatazos, agogô, né? E íamos dançando e cantando, se manifestando para falar da nossa cultura como ela é. E foi assim que a coisa foi ganhando, foi crescendo, né? Os negros foi se assumindo, foi se afirmando. Toda essa afirmação passa por causa do terreiro, né? E aí o Ijexá começa a ganhar uma expressão maior, né? Dentro do nosso carnaval, que é essa mistura de tudo que está aí hoje, mas os filhos e filhas, babalorixás, ialorixás, todos saíam
era o diferente do carnaval, era a nossa dança, o nosso canto, né? As nossas músicas, a forma de se vestir e com toda uma seriedade. É aí que eu digo, todas essas pessoas que hoje faz os blocos afros, faz nessa linha, né? Eu acredito que seja esse ensinamento, porque eu entrei numa área agora que não era para eu entrar, né? Mas eu vou falar um pouquinho só porque, Maca, o bloco afro tem um pedaço, tem uma cultura perto do candomblé. Mesmo que a pessoa não seja do candomblé, não tem nada a ver, mas ele traz aquela coisa, aquela postura, pelo orgulho, né, de se mostrar, de dizer, não, eu sou da cultura afro, eu sou africano, descendente de africanos, certo? E então eu vejo essa ligação entre o afoxé, entre o bloco afro, enfim, a nossa dança, porque é a mesma dança que nós fazemos no afoxé, nós fazemos no bloco afro. O Ijexá, ele está ligado 24 horas, está inserido no contexto da música popular brasileira. O Ijexá. Jorjão, o Badauê, ele deu assim uma visibilidade para, na minha opinião, um dos maiores dançarinos do país. Não de afro, de tudo. Chama-se Negrizu. Com certeza. Além do Negrizu, quem eram os dançarinos do Badauê? Quem eram as pessoas, as mulheres, os homens que botavam para baixo mesmo lá? Como é que era essa presença da dança, do corpo? Olha, tinha muita gente naquela época. Eu posso até falar o nome de um aqui, se eu não estiver bem lembrado, né? Me dá um toque aí. Mas eu lembro de Força Africana, né? Força Africana era um dançarino, e aí vem muitos outros dançarinos daquela época, como o que dançava para Xangô, chamava-se, esqueçam dele, do bloco afro-malê, Formigão, outro dançarino, todo esse pessoal que estava aqui fazendo, mostrando, né? As mulheres, tinha muitas mulheres dançando, como na época a própria Jacira, a própria Sandra, Eline, né? Que foram assim as três, para mim, melhores daquela época, e tanto assim que nós aproveitamos elas aqui no Badauê para formar as musas bar. Badauê foi um dos últimos temas na época que eu ainda estava, e juntamos Eline, Jacira e Sandra, e as três mulheres dançando o Ijexá. Foi uma coisa magnífica, porque todas as três realmente tiveram, né, a essência do candomblé, da dança do candomblé. E a dança afro ela se expandiu, né, através também de outro irmão que hoje não se encontra aqui, Augusto Omolu, do teatro, né, que ele também conseguiu, vindo da mesma raízes da gente, e ele foi para o balé do teatro, e lá ele expandiu, ele misturou o Ijexá, né, que ele saía aqui com a gente no Badauê. Era muita gente, né, que saía aqui, os artistas, dançarinos, não dançarinos, enfim, todas essas pessoas que tinham ligação com a própria cultura, o entendimento, né, a importância da gente estarmos nos mostrando com as nossas danças. E a dança, a música, o ritmo no Badauê, ele foi e é muito importante. Inclusive, um dos, né, juntamente com o Moa, a gente criávamos por causa dessa abertura. Que a gente tínhamos essa facilidade, mas isso que a gente já trazia de lá do candomblé. O candomblé, na realidade, para a gente, a dança, quando eu falo a dança, quando eu falo candomblé, é falando da parte de uma cultura, não é querendo falar do sagrado, nada disso.
axé. Lembadilê, E o nome dele Lembadilê, é Badawi. é Badawi, É Badawi. é Badawi. Lembadilê, Lembadilê. Lemba é de cana dura, lá vem o dia Badawi. Lembadilê, Lembadilê. Lembadilê. Lemba é de cana dura, lá vem o dia Badawi. Jorjão, falando um pouco nessa questão, não saindo do candomblé, mas falando em abertura e expansão. Na verdade, assim, tem toda uma série de elementos que eu levantei de você, mas me parece que sobre tudo isso para o músico, o percussionista Jorjão Bafafé, né? Não sei, acho que essa é a sua identidade mais universal. Então a pergunta é o seguinte, ó, você teve duas experiências que eu me lembro agora fantásticas. Uma foi aquela criação do araqueto lá em cima do trio elétrico, né? Me parece que resultado de uma viagem que fez para a África, né? De uma série de elementos que estava ouvindo e tal. E daí a segunda questão é essa, que você viajou o mundo com o Jimmy Cliff, não foi? Você teve uma experiência de 3 ou 4 anos, foi isso? Né? Dá para falar um pouco dessa experiência, como é que foi essa saída com o Jimmy Cliff, né? Essa recepção, e ao mesmo tempo, de onde essa ideia de levar, né, o bloco para o trio, subir, né, para cima do trio e dar aquela versão mais pop, né, vamos dizer assim, né, ou mais contemporânea, né, que aliás muito boa, né, na época. Bom, tudo isso começou, a minha ida para o Araqueto, foi depois de uma viagem que nós fizemos com Lazo, né, para o Senegal, juntamente com outras pessoas naquela época, e nós íamos como músico do Lazo, né? E com o Bloco Afro iria Vera representando os blocos afro. E lá, essa nossa ida, e quando nós chegamos até lá, no primeiro contato que nós tivemos com a música da África, nós vimos um trabalho muito bonito de um artista famosíssimo, que chama-se Wilson Nudum, o senegalês, e para mim, e eu acredito que para todos, foi um choque, né? Quando nós nos deparamos com uma sensação de música, e aí eu disse, eu ficava ali quieto, aí o Lazo me futucava, tá olhando, digo, tô vendo tudo, Lazo, e anotava tudo, porque eu não tinha máquina de fotografia, não tinha célula ainda naquela época, ela já tinha, mas não fazia esses que faz hoje, filma todas essas coisas, e eu anotava tudo, e eu disse, eu tenho que fazer uma forma de me aproximar dessas pessoas, desses músicos. Quando acabou o show, né, eu fui com o meu pandeiro na mão, brincava muito. O Filó lembra disso, e que eu saía com o meu pandeiro tocando e rolava aí. Só não cortando, desculpe. Só lembrando que a Cult tem, né? Vocês lá no Senegal, né? No Senegal. Mas continue aí, que aí vamos acessar depois para ver. Eles no Senegal não vinham, mas continue aí. Aí aconteceu que eu me aproximei do percussionista de Wilson Nudum, o que toca o tamar, o tambor falante. Digo, eu quero tocar. E eu ensino o pandeiro. Ele aí me deu, eu todo atrapalhado, ele aí, todo mundo riu, disse, não tem como, não como. Aí ele veio, pegou, botou para mim, me ensinou. Aí disse, e a gente começou a se comunicar. Aí eu mostrei para ele como é que toca o pandeiro, como é que brinca com o pandeiro, porque bate aqui, sobe, para não roda. E eu fui chegando e nós conseguimos nos entender musicalmente. Foi bom. Na nossa volta para o Brasil, a Vera me faz um convite. Que ela queria fazer o Afropop, que naquela época já existia lá na África há 10 anos, aqui estava chegando ainda. Eu disse, bom, o que você quer da África? Não, só é você como músico que tem essa condição de fazer esse trabalho, comigo, não sei o que, vamos lá. Mas eu tinha outras ideias, eu tinha outra intenção na época,
de fazer esse trabalho. Eu já não estava no Badauê, mas com o Ocambi. Aí eu disse, olha, eu não queria ir não, mas eu vou fazer, vou tentar fazer esse trabalho com você. Fui lá, fiz o trabalho com ela, mostrei, ela me deu os músicos, disse, agora, trouxe os músicos, falei com os músicos, fulano, ciclano, bertante, disse, olha, a ideia é essa, ela quer fazer um trabalho assim, a gente vai levar 5 percussão para cima do trio, baixo, guitarra, bateria, agora vamos ensaiar o trabalho, porque a princípio é embaixo, não dá, porque a banda em cima e a percussão de 100 homens embaixo não vai ter o casamento. Então a linha é o Afropop. E os músicos que eu trouxe na época, eles todos moram aqui, né? Como o Zé Góes, Birro, Pacheco e outros mais, Cícero Antônio, que não está lá fora agora. E eu disse a eles, a ideia é da gente transformar o Afropop que já existe na África, nós vamos fazer aqui ouvir e essas músicas. Mas o Zé Góes, o baixista, já tinha uma linha de música, né, que ele já ouvia o Felipe Quenta, já ouvia muitos outros músicos e ficou fácil. Então a gente começou a trabalhar, fazer uma releitura de algumas músicas e a releitura do próprio Araqueto na linha do Afropop. A princípio deu muito trabalho, depois de vários ensaios, todo mundo se afinou, tal, como cantor, vez ele não conhecia ainda a música, né? O que era a realidade da coisa, porque ele não tinha passado ainda por essa linha, a linha dele só era a linha percussiva. É por isso que eu digo, aonde a importância do Badauê, para mim, como músico, porque Badauê me abriu uma porta muito grande com os outros músicos. Eu tive o próprio Lazo, que me deu muita força nessa linha da percussão, porque todos os meus treinamentos, quando eu fui para a percussão do profissional, eu já sabia fazer tudo. Já sabia, porque os atabaques me deram essa linha. Então aí surge o Araqueto, foi aquele espanto. Foi aquele espanto, e nessa andância toda, depois que lança o Araqueto, eu passo alguns anos, saio do Araqueto, volto de novo e entro, e com isso, e aí Lazinho me bota com o Jimmy Cliff para fazer um show, e nesse show eu passei 3, 4 anos dando uma volta com o Jimmy Cliff e adquirindo conhecimento, buscando esse entendimento da música no mundo, como o Jimmy Cliff é um cidadão do mundo, e isso acabou de completar o meu currículo dentro da música, o meu ensinamento, o meu conhecimento, e com o Jimmy Cliff foi muito bom, porque quando eu voltei, eu disse, agora, Jimmy, eu quero fazer um trabalho nessa linha. Ele, ok, o pessoal quer que você fique. Eu disse, não, mas eu tenho um compromisso na Bahia, no Brasil, e estou indo para lá, e seja o que Deus quiser. Badauê, venha ver qual é o mais lindo afoxé, candomblé de rua. Badauê, Badauê, venha ver qual é o mais lindo afoxé, candomblé de rua. Já falaram tanto em senzala, da África passada, escravidão, negros de atualidade, vai pra faculdade, meu irmão. Já falaram tanto em senzala, da África passada, escravidão, negros de atualidade, vai pra faculdade, meu irmão. Yo, 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 bada, bada, yo, yo. Então, aí eu lanço o Ocambi, que era uma proposta. Queria emendar uma pergunta do Ocambi, já que chegou aí, né? O Ocambi é um dos blocos afros, né? Assim, hoje em dia, dos blocos afros que eu gosto muito, participo, né? O Ocambi, né? Até por uma proposta diferenciada, como que o Ocambi tem de trazer todas essas coisas que está falando. Então, por exemplo, né? Só para lembrar, o Ocambi, até onde me lembro, foi o primeiro bloco a botar um rapper em cima, né? Tem vários hoje, mas o Xarope foi a primeira pessoa que eu vi fazendo rap num bloco afro aqui em Salvador, né? O Ocambi, desde 2011, tem trazido a Ellen Oléria,
3 anos, antes de The Voice, antes de tudo isso, a Hélio Leri está cantando com a gente no Cambi, né? E uma experiência que me envolve diretamente, que o Cambi há 3 anos ou 4 bota poesia. A gente trouxe poesia que agora chegou no Badawi também, né? Então essa abertura toda que você deu para essas linguagens, pelo menos as linguagens mais de agora, né? Associada a outra coisa, Jorjão, que eu tenho participado, que eu tenho percebido, que você, né, deixou um pouco o feudo ali do samba reggae, né? E começou a fazer outras coisas, principalmente suas experiências cubanas, né? Fala um pouco do Cambi, então, pra gente. Como é que é trazer tudo isso? Outras possibilidades que não o samba reggae, poetas, rappers, jovens cantoras, né? Com essa abertura, você, essa altura, mas consegue ser um cara tão aberto para essas novas experiências? É a arte negra. Quando fala em arte negra, eu volto do Badawi, porque foi o nosso primeiro tema, a arte negra, né? A gente falava da arte negra, mas não sabia ainda o conceito da arte negra, mas a gente queria fazer. Mas esses anos, o tempo, 35 anos, 40 anos, 50, foi mostrando o que é a arte negra. Então, com essa coisa, uma palavra que Jimmy Cliff me disse, eu sou cidadão do mundo. Eu disse, bom, a gente conversava um pouquinho e eu fui juntando outras coisas, a minha conversa com o próprio Lazo, né? A experiência com o Araqueto, pesquisando outros músicos, e tive muita ajuda de muita gente, de muitos músicos da época, o próprio Ademar da banda Furtacô, que me deu também assim muita força, muita luz para que eu fosse na carreira, o próprio Moá Bonfim, as nossas conversas. Então essas pessoas, eu tenho uma ligação e é que eu conversava. Assim como sempre eu paro para bater um papo com o Maca sobre a música, como eu paro para bater um papo com o Chico, fico dialogando o próprio Moa, que está aqui. Então tem essas coisas, isso, música é isso, a arte é isso. Aí eu disse, bom, o Cambi vai me dar a condição de juntar tudo da arte. O rap, o reggae, a poesia, enfim, tudo que eu queira mostrar, eu quero fazer dentro do Cambi, porque é a cultura negra, e então o Cambi é hoje o meu forte nessa nova roupagem, certo? Mostrar um pouco do Ijexá, mostrar um pouco do funk, do rap, do reggae, da poesia, como você fazendo. Já estou pensando, de acordo com o tema, eu faço as músicas e trago as pessoas que eu sei que tem a ver. Então, a intenção, na realidade, Maca, é de mostrar toda a arte negra, todo o trabalho de arte negra, todo o trabalho de cultura no mundo. E se puder um dia trazer o Jimmy Cliff, eu vou trazer, né? Jorjão, só para a gente agora dar aquela fechada bacana também, queria voltar ao Badawi, né? Queria só que você concluísse para a gente falando como é que você está sentindo, pode ser em termos de coração mesmo, né? Essa retomada do Badawi, nesse sentido, assim, vamos ser sinceros, assim, com mais fundamento, com mais cuidado, né? Primeiro ano passado, agora, nesses ensaios agora, como é que você está revivendo o Badawi? Como foi voltar para a ladeira de Nanã e ver o Negrezu dançando ali, né, no terreiro e tal? Como é que... Fala um pouco desse projeto para a gente poder fechar bacana. Maca, eu tenho falado muito, porque a minha escola começou no Badawi. E Badawi deixou um vazio muito grande nessa música no Carnaval da Bahia. E eu venho dizendo, se eu pudesse investir, né, financeiramente para trazer o Badawi de volta, eu faria. Entende? E Badawi, os meus primeiros trabalhos musical, as minhas criações, eu trouxe toda a Badawi. Fazia com amor, certo? Ladeira de Nanã ali, né? Tem um fundamento, ladeira de Nanã, que era
uma senhora que era a Dinanã, que tomava conta do candomblé. Isso eu aprendi com o modo Catendê, né? E se deu o nome desse lugar, ali onde nós ensaiávamos. Ali nós, mais jovens ainda, todos começava a fazer um afoxé, um trabalho de cultura que a gente não sabia que ia tomar esse rumo como ele tomou, que o mundo iria conhecer os artistas que muitos vieram aqui e nós não sabíamos que a coisa ia por esse lado. Então, o Badawi continua dizendo, Maca, é mais do que um movimento para mim. Se hoje eu estou fazendo toda essa trajetória na música, eu agradeço ao Badawi. E estou aqui a serviço. Se Badawi for para a rua, o meu apoio terá. E já está tendo, aliás. Então, eu sinto muita falta, falo muito, converso muito, com algumas pessoas, aqueles que às vezes tenta extrapolar um pouco, digo, olha, não esqueça não que eu comecei no Badawi. Aí as coisas já mudam, né? As coisas já mudam. Eu sempre dou esse, olha, atenção, se ligue, que é isso? No Badawi foi uma entidade que computava lá em todos os ensaios de todas as pessoas, de todo mundo. A gente estava lá. Quer dizer, dizia que naquela época era o Gandhi, chamava o Gandhi de arroz doce. E o Badawi ficou sendo o munguzá doce, porque estava lá participando de todos os eventos de todo o mundo e se tornou conhecido. E essa coisa do Badawi foi para a rua dessa forma, foi porque todos nós da diretoria do Badawi, somos muita gente, Moa do Catendê, Didi, Nelsinho, Nem, Valmir, Mário, Lita, Rosovinho, Doca, Negrizum, todas essas pessoas, e muito, Valdomiro, todas essas pessoas, todo mundo contribuiu e dizia, vamos fazer uma coisa assim, vamos criar assim. A gente não tinha televisão, a gente não tínhamos outras informações. Aquele jovem da década de 80, de 70, 80, nós aproveitamos mesmo. E todos esses acontecimentos da música afro que está aí hoje, nós aproveitamos, certo? Então, Badawi fez história, tem história e vai continuar fazendo a sua história. Então, o grande mestre Arjambo Fafé, só fechando, lembrando o seguinte, né, que sempre vem, né, o fundamento. Então, fica aí a lembrança de Luiz Orlando da Silva e Jonatas Conceição, né, fundamentos do Badawi. Valeu? Obrigado. Obrigado a você também. Valeu. Axé.